Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Um método de prática autêntico era uma técnica de cultivo genuína, transmitida ao longo do tempo sem ser perdida ou descontinuada. Um método que as gerações posteriores se esforçaram para preservar. Yuzhou acenou com a cabeça, concordando com a afirmação de Wang Fuming. Mas essa elaboração não parece ter vindo de um jovem. Wang Fuming acrescentou um comentário honesto. Não seria tão estranho para uma pessoa redescobrir uma fórmula pré-existente de algum lugar, desde que tivesse sorte suficiente. No entanto, uma elaboração era muito diferente. Geralmente falando, a percepção e o entendimento de uma fórmula não podem ser transmitidos tão facilmente. Métodos de cultivo do passado raramente conseguem sobreviver ao teste do tempo. O problema era amplificado para as explicações relevantes. As gerações futuras só podiam tentar interpretar o máximo possível dessas fórmulas. Seitas imortais dos tempos antigos eram muito particulares sobre herança. Muitos de seus métodos de cultivo eram rigorosamente guardados e passados apenas para seus verdadeiros discípulos, e não para estranhos. Com isso, ainda mais métodos de cultivo antigos sofriam descontinuidade ao longo do tempo. Assim como os dois ramos do método de visualização, a imagem externa e a cognição interna. Ambos foram supostamente perdidos no tempo, e a técnica de visualização restante era apenas um fragmento do quadro completo. As gerações posteriores podem ter preenchido as partes faltantes na tentativa de salvá-la, mas obviamente isso empalideceria em comparação com o original. Não vejo problemas em permitir que esse método de imagem externa entre na biblioteca espiritual. A opinião de Wang Fuming basicamente decidiu o assunto. As sobrancelhas de Yuzhou se franziram. Como Wang Fuming já havia deixado clara sua posição, mesmo que os outros mentores tivessem alguma opinião, eles não ousariam expressá-la. A única pessoa que tinha o poder de veto era o próprio Yuzhou. Irmão Wang Fu, embora esse método de imagem externa seja realmente brilhante, como você disse, sua origem é questionável. Ouvi dizer que esse Lin Jin é um avaliador de bestas de rank 2, então entendo que ele é um homem de status e conhecimento profundo. Mas a possibilidade de ele obter uma fórmula de cultivo que supostamente foi perdida no tempo é bastante marginal. Há também essa elaboração detalhada. Se não verificarmos sua origem e a colocarmos apressadamente na biblioteca espiritual com o nome de Lin Jin, temo que isso possa causar problemas indesejados no futuro. As preocupações de Yuzhou não eram infundadas. Se Lin Jin tivesse obtido essa informação por meios obscuros e a associação dos frades a colocasse nos arquivos da biblioteca espiritual, eles estariam em uma posição difícil se alguém aparecesse para contestar. O gerente da biblioteca falou, pedi a alguém que perguntasse a Lin Jin sobre as origens dessa técnica de imagem externa. Lin Jin diz que aprendeu com um especialista que deseja permanecer anônimo, então acho que isso não seria um problema. Nesse momento, o grupo de mentores teve um momento de compreensão. Eu sabia. Lu Bei acenou levemente com a cabeça. Os outros mentores comentaram, eu também pensei nisso. Lin Jin não poderia ter fornecido uma elaboração dessa qualidade sozinho. Então ele realmente teve um especialista para guiá-lo. Yuzhou e Wang Fuming trocaram um olhar, a surpresa evidente em seus olhos. Havia apenas uma razão para isso. O especialista que Lin Jin mencionou não era insignificante. Quanto mais capazes eles eram, mais podiam reconhecer a profundidade oculta nesse texto de elaboração. Portanto, isso os assustou. Lin Jin não esperava que isso acontecesse. Afinal, ele ainda era bastante inexperiente, então não sabia o que poderia acontecer se ele simplesmente fornecesse uma cópia da elaboração do Museu de Bestas Mortais. Um homem sábio não exporia sua riqueza ao mundo, afinal. E Lin Jin havia acidentalmente revelado seu tesouro. Wang Fuming não pensou muito nisso, mas Yuzhou começou a nutrir certas intenções. Seu aluno mais precioso, Yang Jie, recentemente teve um conflito com Lin Jin. Embora Yuzhou não se rebaixasse a lidar com Lin Jin pessoalmente, ambas as facções não estavam exatamente em termos amigáveis. Eles pelo menos se viam como rivais. Para que a técnica de imagem externa de Lin Jin fosse registrada na biblioteca espiritual com seu nome, era uma grande honra, especialmente porque ele ainda era um discípulo. Yang Jie não tinha mais vantagem sobre Lin Jin em termos de prestígio. Ver seu discípulo ser derrotado por alguém naturalmente irritava Yuzhou. Afinal, Yang Jie tinha uma grande influência na reputação de Yuzhou. Wang Fuming não se importava porque ele não estava relacionado a esse problema. Segurando esse preconceito pessoal, Yuzhou disse, ainda acho que devemos esclarecer as origens desse material. Afinal, uma declaração verbal não pode equivaler a uma prova substancial. O grupo ficou surpreso. Embora Yuzhou não tivesse dito isso diretamente, suas intenções eram claras. Eles tinham que verificar as origens do conteúdo. Vamos chamar Lin Jin e perguntar diretamente a ele. Como Yuzhou falou, o gerente da biblioteca não poderia se opor à sugestão.
Afinal, o status de Ye Zhou era maior que o dele, então mesmo que ele achasse desnecessário, só poderia obedecer. Wang Fuming também não disse nada. Não havia nada de errado em buscar garantir a validade e a credibilidade de uma informação tão importante. Na verdade, o próprio Wang Fuming estava um pouco curioso sobre isso também. Ele simplesmente queria saber quem era o especialista que apoiava Lin Jin. Talvez ele pudesse ter a oportunidade de visitar essa pessoa algum dia. Portanto, Wang Fuming se absteve de dizer qualquer coisa desnecessária. Como ambas as figuras proeminentes da associação haviam expressado seus sentimentos, os outros não podiam dizer mais nada. Um instrutor assistente foi imediatamente enviado para chamar Lin Jin. Eles obviamente não sabiam que Lin Jin estava atualmente em casa, ajudando o Lobo das Sombras a evoluir. Quando o instrutor assistente não conseguiu encontrá-lo na associação, ele correu para a Associação de Avaliação de Bestas, apenas para obter os mesmos resultados. Ele estava encharcado de suor agora. Depois de pedir o endereço de Lin Jin, ele se apressou e encontrou o local com muita dificuldade, apenas para ser parado por Xiao Wu do lado de fora. Ele não podia entrar na casa. Como a névoa negra que o Lobo das Sombras produzia durante a evolução cortou todos os sons, os gritos do instrutor assistente foram em vão. Ele ficou cada vez mais ansioso. Ele planejou invadir a casa. Afinal, tantos mentores oficiais estavam esperando na associação. Além disso, ele se considerava um homem bastante capaz, com seu contrato de sangue no Quinto Reino e uma besta de estimação de rank 2 para acompanhar. Mas essa decisão estava destinada a terminar em tragédia. A ordem de Lin Jin para Xiao Wu era simples, não deixar ninguém que pudesse perturbá-lo entrar no quintal. Se Zhao Ying, Lu Xiaoyun e os outros viessem e vissem Xiao Wu de guarda do lado de fora, eles sabiam que Lin Jin devia estar envolvido em algo importante. Eles definitivamente não forçariam a entrada, e ninguém estaria procurando Lin Jin do nada. No entanto, Lin Jin não esperava um visitante da Associação dos Frades. Além disso, esse instrutor assistente não era o indivíduo mais paciente. O homem simplesmente levou sua besta de estimação para o quintal, pensando que eles poderiam facilmente subjugar Xiao Wu e então entrar na casa. Mas no momento em que ele entrou no quintal, Xiao Wu iniciou um ataque. A força de uma besta de estimação de rank 3 tinha uma vantagem esmagadora nessa situação. O instrutor assistente confiante foi instantaneamente derrubado no chão sem tempo suficiente para sequer lançar um feitiço. Se não fosse por seu contrato de sangue no Quinto Reino e sua constituição robusta, ele poderia ter perdido metade de sua vida ali. Ainda assim, o instrutor assistente que sofreu um ataque de Xiao Wu não conseguiu se levantar. Ele ficou deitado no chão, soltando gritos abafados. Da mesma forma, sua besta de estimação estava sendo pressionada ao chão por Xiao Wu no encontro, sem ousar se mover. Como um coelho pego por um tigre feroz, ele só podia tremer de medo. Felizmente, Xiao Wu não continuou atacando, mas jogou tanto o homem quanto a besta para fora do quintal. Lin Jin havia instruído especificamente para não matar. O instrutor assistente que foi deixado caído e machucado fora do quintal se levantou. Ele não ousou forçar a entrada novamente. Sentindo-se humilhado e irritado, ele simplesmente voltou para a Associação dos Frades e explicou a situação com negatividade extra. Ye Zhou e os outros franziram as sobrancelhas com isso. Lin Jin definitivamente estava em casa. Sua besta de estimação estava lá, então ele também devia estar lá, então por que ele não sairia? Como ele ousou ordenar que sua besta de estimação atacasse o instrutor assistente da associação? Isso era um grande problema. Além disso, o fato de que a única besta de estimação de Lin Jin poderia derrotar tanto o instrutor assistente quanto sua besta de estimação os intrigou. Esse Lin Jin é demais. Não importa o motivo, ele não deveria ter deixado sua besta de estimação machucar os outros. Ele está apenas tentando desafiar a autoridade da Associação dos Frades, reclamou o instrutor assistente machucado. De repente, alguém se levantou e ofereceu, talvez Lin Jin realmente tenha algo importante acontecendo. Eu farei a viagem. Para a surpresa de todos, foi Wang Fuming. Após consideração cuidadosa, era melhor deixar Wang Fuming assumir a tarefa. Afinal, ele foi quem recomendou Lin Jin para a associação. Se Lin Jin estivesse realmente sendo desrespeitoso com as ordens da associação e quebrando qualquer regra, a pessoa que teria autoridade para ensiná-lo uma lição seria Wang Fuming. Então teremos que incomodá-lo para fazer essa viagem, irmão Wang Fu, disse Ye Zhou. Ele evidentemente não gostava de Lin Jin. Não era apenas por causa de Yang Jie. Seu desprezo por Lin Jin aumentou ainda mais depois de perder tanto tempo esperando, e depois de descobrir que sua besta de estimação havia atacado o instrutor assistente que eles enviaram para buscá-lo. Se Ye Zhou estivesse no comando, não importa o quão capaz Lin Jin fosse, ele o teria expulso da Associação dos Frades depois do que aconteceu. Ele ainda não havia explodido porque estava mostrando respeito ao Wang Fuming e estava esperando para ver como Wang Fuming lidaria com ele. O nível de cultivo de Wang Fuming era impressionante.
Uma vez fora, ele invocou um feitiço que permitia que ele cobrisse 10 pés em um passo, então ele conseguiu chegar ao lado de fora do quintal de Lin Jin em apenas alguns segundos. Lin Jin ainda não havia saído. Ao ver outro recém-chegado, Xiao Wu imediatamente assumiu uma postura defensiva. Wang Fuming ficou surpreso quando viu Xiao Wu. Não era a primeira vez que ele via o Lobo de Fogo, mas anteriormente, quando Xiao Wu acompanhava Lin Jin, ele ocultava sua aura, então não parecia tão poderoso. Mas agora, as restrições de Xiao Wu foram levantadas, então Wang Fuming podia dizer seu rank com apenas um olhar. Não é à toa. Wang Fuming murmurou para si mesmo. Aquele instrutor assistente deve ter invadido imprudentemente, então a besta de estimação de Lin Jin o atacou. Mas era óbvio que ele estava apenas seguindo as ordens de Lin Jin, então o instrutor assistente só sofreu ferimentos leves. Ao enfrentar uma besta de estimação de rank 3, até mentores comuns achariam difícil lidar com elas, muito menos um instrutor assistente. Lin Jin era um avaliador de bestas de rank 2 com conhecimento profundo em sua especialidade, então não era estranho que ele tivesse uma besta de estimação de rank 3. Quando ele se virou para casa, os olhos de Wang Fuming brilharam. Embora fosse difícil dizer à primeira vista, após uma observação mais atenta, podia-se notar uma aura estranha pairando sobre a casa. Sendo um indivíduo experiente, Wang Fuming deduziu que uma evolução de besta de estimação estava acontecendo dentro. Então é isso que está acontecendo. Wang Fuming percebeu que Lin Jin devia estar ajudando uma besta de estimação a evoluir dentro da casa. Como esse processo não tolerava perturbações, ele deixou sua besta de estimação de guarda na porta caso houvesse convidados não convidados invadindo sua casa. Para aquele instrutor assistente simplesmente invadir sem esclarecer a situação era apenas pedir por uma surra. Wang Fuming não insistiu em pedir por Lin Jin, então ele planejou recuar por enquanto. Mas naquele momento, Lin Jin abriu a porta e saiu. Ele imediatamente notou Wang Fuming que estava do lado de fora do quintal. Senhor Wang Fu. Lin Jin se apressou em frente e se curvou. Lin Jin ainda tinha um grande respeito por esse homem. Wang Fuming parou e sorriu para Lin Jin. Então, ele notou um lobo das sombras seguindo Lin Jin para fora da casa. Apenas um olhar para ele foi suficiente para surpreender Wang Fuming. Era outra besta de estimação de rank 3. Apesar de ser um homem experiente e firme, Wang Fuming não pôde evitar um suspiro ao ver a cena. Desde quando evoluir bestas para o rank 3 se tornou uma tarefa tão simples? Afinal, bestas de estimação de rank 3 geralmente serviam como guardiães de pequenos países, e não era preciso dizer que o dono de tal besta seria um indivíduo formidável. Os mais fracos poderiam facilmente estabelecer uma família proeminente, enquanto os mais fortes poderiam formar uma micronação eremita por conta própria. Uma besta de rank 3 poderia segurar o forte de um território. Até a besta de estimação de Wang Fuming era apenas rank 3 no momento. Embora as bestas de rank 3 fossem consideradas por muitos como seres excelentes, ainda era apenas um rank 3. Ainda assim, bestas de estimação de rank 3 eram incomuns, raras até. Mas aqui, no quintal de Lin Jin, havia duas delas. Lin Jin não fazia ideia do que Wang Fuming estava pensando. Se soubesse, ficaria aliviado que Dourado não estava por perto no momento. Se Wang Fuming visse Dourado aqui ao lado desses dois lobos, seu estado mental poderia simplesmente desmoronar. Como era de se esperar de um mentor renomado da Associação dos Frades, Wang Fuming conseguiu se recompor e contou a Lin Jin sobre a situação em questão. Ao ouvir que um instrutor assistente veio procurá-lo enquanto Lin Jin estava ajudando o Lobo das Sombras a evoluir, e como Xiao Wu espancou o cara, Lin Jin imediatamente se virou para o culpado. Sentindo que havia feito algo errado, Xiao Wu baixou a cabeça, aparentemente desanimado. No entanto, o que Lin Jin fez em seguida levantou seu ânimo. Bom trabalho, Xiao Wu! Lin Jin elogiou, acariciando a cabeça de Xiao Wu. Lin Jin obviamente não culpou Xiao Wu por suas ações, porque foi ele quem deu a ordem. Mesmo que fosse Wang Fuming quem tivesse sido parado do lado de fora, muito menos um instrutor assistente, Lin Jin não teria repreendido Xiao Wu. No entanto, ele definitivamente ainda teria que consolar aquele infeliz instrutor assistente. Ser espancado por Xiao Wu deve ter deixado uma cicatriz psicológica no pobre coitado. Lin Jin, se for conveniente agora, por favor, me siga de volta à associação. Os mentores estão aguardando sua chegada, disse Wang Fuming. Ele prosseguiu explicando a Lin Jin sobre o grupo querendo esclarecer as origens da imagem externa de Lin Jin. Era por isso que estavam procurando por ele. Como Lin Jin já havia contado ao cuidador da biblioteca espiritual, Wu Shi, sobre isso, ele não achou que eles ainda seriam tão insistentes. Lin Jin honestamente não poderia contar a eles a origem desse método. No entanto, se eles insistissem, ele simplesmente levaria o método de volta. Isso deveria resolver as coisas, certo? Durante a jornada de volta, Wang Fuming acrescentou, o mentor número 1 da associação, Sr. Liu Zhou, também está lá. Ele é o mentor de Yang Jie. Este foi um lembrete gentil.
Graças ao poder das fofocas, todos sabiam sobre o conflito de Lin Jin com Yang Ji. Até Wang Fuming tinha ouvido falar disso. A ascensão de Lin Jin através das fileiras já era uma ameaça à posição de Yang Ji de qualquer maneira, então é natural que eles se vissem como competição. Assim como Lu Yun e Yang Ji fizeram antes disso. No entanto, Lu Yun não podia se comparar a Yang Ji, então não houve muitos conflitos. Mas agora, Lin Jin representava uma ameaça para Yang Ji em muitos aspectos, com o primeiro se saindo melhor que o último em alguns. Como diz o ditado, se dois cavalgarem em um cavalo, um deve cavalgar atrás, não era estranho que a competição entre eles fosse feroz. Este lembrete foi dado para que Lin Jin pudesse estar mentalmente preparado para os ataques de Ye Yuzhou. Lin Jin agradeceu com um sorriso. Afinal, se a associação continuasse pressionando pela fonte de sua informação, Lin Jin simplesmente escolheria não ter o livro arquivado na biblioteca espiritual. Eles então seguiriam caminhos separados. Ao chegar, Lin Jin imediatamente notou Ye Yuzhou entre a multidão de mentores. Isso porque ele o reconheceu. Não é o velho Ye. Lin Jin ficou surpreso. Velho Ye era o visitante número 10 do salão de visitas do Museu de Bestas Mortais. Quando eles se encontraram durante a última abertura de visitação, Lin Jin teve uma boa impressão desse velho homem. Quem diria que ele estava realmente morando aqui na cidade do Bordo e era um mentor da Associação dos Frades? Certo, seu nome era Ye Yuzhou, o que provavelmente era o motivo pelo qual ele se referia a si mesmo como velho Ye. Lin Jin finalmente conseguiu associar o rosto a um nome. Que coincidência! Pensar que ele encontraria um dos visitantes do seu salão de visitas na Associação dos Frades. Ye Yuzhou usava uma expressão severa, sua postura era completamente diferente da aparência amigável de Wang Fuming. O primeiro provavelmente estava se exibindo agora. Você é Lin Jin? Ye Yuzhou perguntou. Lin Jin acenou com a cabeça e se curvou. Saudações, Senhor Yuzhou. Como ele era preconceituoso contra Lin Jin, ele ficava irritado não importa como o homem mais jovem se comportasse. No entanto, ele não iria simplesmente explodir sem motivo, pois tinha uma imagem a zelar, então ele falou apenas sobre o que estava em questão. Vamos deixar de lado o ataque anterior, por enquanto. Nós, mentores, estamos esperando há meia hora aqui porque estamos interessados no método de imagem externa. Tanto a fórmula quanto a elaboração do método são impecáveis e dignas de entrar nos arquivos da biblioteca espiritual. No entanto, temos que primeiro esclarecer as origens do método, e é por isso que o chamamos aqui para verificação. Para isso, Lin Jin só poderia continuar com a bobagem que ele fabricou antes. Que ele foi ensinado por um especialista. E Lin Jin definitivamente não poderia nomear esse especialista porque tal pessoa não existia. Inicialmente, esse assunto não precisava ser perseguido. Além de Ye Yuzhou, ninguém mais presente parecia estar exigindo uma resposta, e Ye Yuzhou estava sendo muito insistente. Ele poderia estar genuinamente sério ou estava fazendo isso de propósito. Mas uma coisa era certa. Eles queriam saber quem era o especialista que ensinou Lin Jin. Lin Jin simplesmente respondeu, Senhor Yuzhou, não importa quantas vezes você me pergunte, minha resposta será a mesma. Eu não posso te dizer. A expressão de Ye Yuzhou escureceu. O ambiente estava ficando estranho e tenso. Os outros mentores tinham opiniões diferentes sobre o assunto, mas até Wang Fuming não podia falar. Afinal, Ye Yuzhou não estava errado em se sentir desconfiado. Ele simplesmente não confiava em Lin Jin. Se ele confiasse, eles não teriam que passar por tanto problema. Sua suspeita de Lin Jin poderia ser inferida como uma suposição de que o último estava mentindo e que esse método veio por meios obscuros. Simples assim. Lin Jin, se for esse o caso, temo que esse método seu não possa ser registrado na biblioteca espiritual. Ye Yuzhou abruptamente exerceu seu maior direito, o poder de veto. No entanto, ele claramente esqueceu uma coisa. Não foi um pedido de Lin Jin ter o método registrado, mas da biblioteca espiritual. Lin Jin não poderia se importar menos com isso. Enquanto isso, Lin Jin estava muito irritado com a atitude de Ye Yuzhou, então ele respondeu casualmente, isso é com você então. Se não houver mais nada, vou me retirar. Tendo dito isso, ele se levantou e saiu, ignorando Ye Yuzhou. Ye Yuzhou estava sufocando de raiva, enquanto Wang Fuming balançava a cabeça. O gerente da biblioteca espiritual suspirou. Ele de repente comentou, foi a biblioteca espiritual que se aproximou de Lin Jin, querendo registrar sua técnica de cultivo. Isso imediatamente envergonhou Ye Yuzhou. Todo esse tempo, ele assumiu que foi Lin Jin quem pediu para ter isso registrado. Deixando Ye Yuzhou de lado, assim que Lin Jin saiu, ele resmungou baixinho, apenas espere, velho Ye. Lin Jin obviamente estava furioso também. E ele tinha a tendência de guardar rancor. Ele não podia fazer nada contra Ye Yuzhou agora, mas no salão de visitas, ele seria quem mandaria. Se sua memória estivesse correta, o salão de visitas abriria novamente amanhã. Lin Jin esfregou as mãos com entusiasmo, animado para a próxima abertura.
Enquanto isso, Yeozou estava completamente alheio a quem ele havia acabado de ofender. Ele também estava envergonhado por esse incidente. Ele não precisava ser tão rigoroso nesse assunto e geralmente seria mais flexível na maioria das coisas, mas por causa de Yang Ji, porque Lin Jin não veio até eles imediatamente por causa de seu preconceito pré-existente, Yeozou fez o que fez. Isso levou ao seu erro e humilhação. Assim que voltou, Yeozou tomou um grande gole de chá para acalmar seus nervos, finalmente conseguindo se recompor. Não há necessidade de ficar com raiva por coisas tão triviais. Essa rixa entre a geração mais jovem deve ser resolvida entre eles, então é melhor eu me concentrar em pesquisar o método de evolução do meu dragão das nuvens. Pensando bem, o curador é realmente um especialista entre especialistas. Seu método de evolução definitivamente funciona, mas é uma pena que eu tenha encontrado alguns problemas durante o processo. No entanto, como o salão de visitas estará aberto amanhã, terei que buscar sua orientação. Ao chegar a esse pensamento, Yeozou ficou alegre novamente. Aquele descontentamento de antes havia desaparecido sem deixar vestígios. Querido eu, por que eu tive que ser tão rigoroso com um jovem? Mas não é como se eu tivesse feito algo errado. Ser um pouco rigoroso também é bom. Se o método daquele Lin Jin veio de meios obscuros, a associação dos frades poderia ter se metido em problemas. Embora tenhamos perdido um método valioso, ser capaz de evitar problemas também é uma coisa boa, e Yeozou murmurou para si mesmo. De repente, Yang Ji entrou. Era hora de suas aulas particulares com Yang Ji. Yang Ji, você está aqui. Yeozou estava de bom humor. Yang Ji curvou-se em saudação, cumprimentando seu mentor. Em breve, será o torneio dos discípulos. Como estão seus preparativos? Yeozou perguntou. Yang Ji parecia absolutamente confiante. Professor, eu sempre fui o número 1 nos últimos anos e estou bastante confiante de que as coisas permanecerão assim. Ninguém pode desafiar meu status. Yeozou ficou satisfeito com a resposta de Yang Ji. No entanto, como mentor, ele teve que incentivá-lo. Yang Ji, mesmo que a vitória esteja em suas mãos, você não pode se dar ao luxo de relaxar. A sede ofereceu grandes recompensas para o torneio de discípulos deste ano. Aquele comprimido de sangue de dragão menor, em particular, foi obtido por um dos especialistas da sede quando ele descobriu uma caverna imortal. Se você puder conquistar esse prêmio, junto com o método de evolução da sua besta de estimação que eu obterei para você, sua besta de estimação evoluirá sem dúvida para o rank 4. Ao ouvir isso, Yang Ji ficou emocionado além das palavras. A raiva que sentiu quando Lin Jin roubou sua sessão de palestra hoje desapareceu imediatamente com o encorajamento de Yeozou. Assim que sua besta de estimação evoluir para o rank 4, ele se tornará parte da força de combate de elite do Reino do Dragão de Jade. Prestígio certamente seguirá, junto com honra e status. Alguém como Lin Jin não seria nem digno de carregar seus sapatos naquela época. Yeozou começou sua palestra para Yang Ji sobre feitiços. Mas no meio do caminho, um discípulo entrou e anunciou que ele tinha um convidado. Yeozou franziu a testa. Mas ele sabia que seu discípulo não o incomodaria se o convidado não fosse de status único. Você sabe quem é? Yeozou perguntou. O discípulo respondeu rapidamente, ele diz que seu sobrenome é Lu e que é da cidade do Dragão de Jade. Nisso, Yeozou soltou uma risada calorosa. Esse é um convidado valioso. Liang Ji, venha comigo para recebê-lo. Enquanto esperava do lado de fora, Lu Bin, que havia viajado da cidade do Dragão de Jade, admirava a paisagem no quintal de Yeozou. Lu Bin estava aqui para convidar Lin Jin para a cidade do Dragão de Jade. Como era um pedido da sexta princesa, ele tinha que garantir que tudo fosse feito de maneira impecável do início ao fim. Ele estava muito grato a Lin Jin. Se não fosse pela prescrição da pílula das 9 águas flutuantes, a sexta princesa ainda estaria acamada agora. Lu Bin sempre guardou essa gratidão em seu coração. Diferente da última vez, quando ele veio às pressas, Lu Bin decidiu passar e visitar seu velho amigo, Yeozou, já que agora tinha mais tempo. Ambos eram velhos conhecidos. Embora Lu Bin fosse mais jovem que Yeozou em termos de idade e um pouco inferior em nível de cultivo, ele tinha uma identidade proeminente. Seu pai, Lu Yaogongon, não era apenas um ex-especialista de classe alta do Reino do Dragão de Jade, mas também o mentor mais valorizado de Yeozou. Portanto, Yeozou tinha que se dirigir a Lu Bin como Sênior Lu. Yeozou apareceu pouco depois. Ao avistar Lu Bin, ele levantou as mãos para fazer uma saudação. Saudações, Sênior Lu. Lu Bin sorriu. Estou aqui na cidade do Bordo para alguns negócios, então pensei em passar para visitá-lo. Parado atrás de seu mentor, Yang Ji observou Lu Bin, pensando, essa pessoa não parece mais velha que o professor, então por que ele tem que respeitá-lo tanto? Yang Ji obviamente não sabia sobre o relacionamento deles. Yang Ji, venha e faça suas saudações. Yeozou virou-se e instruiu.
Yang Jie imediatamente deu um passo à frente e curvou-se respeitosamente. Lu Bin olhou para Yang Jie e acenou com a cabeça. Por que? Você não é um jovem excepcional. Ye Zhou sorriu. Ele é meu discípulo número 1, Yang Jie. Tendo dito isso, ele se virou para Yang Jie e explicou. Este é o tio Lu. Antigamente, ele... Antes que ele pudesse terminar, Lu Bin acenou com a mão. Não vamos falar do passado. Ye Zhou nem tinha dito nada ainda. Apesar de sua curiosidade, Yang Jie não ousou perguntar sobre isso. Vendo que os dois homens pretendiam conversar, ele achou inadequado ficar e se desculpou sensatamente. No entanto, em vez de sair, Yang Jie esperou do lado de fora. Um bom tempo depois, Ye Zhou acompanhou Lu Bin para fora. Ye Zhou, está tudo bem, você não precisa me acompanhar até o fim. Depois que eu terminar meus negócios aqui, voltarei para a cidade real, disse Lu Bin. Ye Zhou acenou com a cabeça. Vou visitar o Sr. Lu na cidade real um dia desses. Lu Bin acenou com a cabeça antes de voar para longe. Depois que Lu Bin foi embora, Yang Jie se aproximou. Professor, quem era aquele tio Lu? Ele é o único filho do meu professor, Lu Yaogongon. Ele costumava ser um general imperial esquerdo e agora é um membro consagrado da família real, explicou Ye Zhou. Ao ouvir isso, os olhos de Yang Jie brilharam. Esse tio Lu era, sem dúvida, uma grande figura de apoio. Ye Zhou era uma figura distinta na cidade do Bordo, a ponto de até o senhor da cidade ter que tratá-lo com respeito, mas no reino do dragão de Jade, sua influência não era tão significativa. Como um jovem ambicioso, Yang Jie sabia que logo cresceria demais para este lago e estava destinado a alturas maiores. Seu futuro não estava nesta pequena cidade do Bordo. Em vez disso, estava na grande cidade do dragão de Jade. Se ele pudesse receber o apoio de uma figura tão grande quanto Lu Bin, teria mais confiança quando chegasse a hora de se aventurar na cidade do dragão de Jade. Mais importante, o homem era o único filho de Lu Yaogongon. E quem era Lu Yaogongon? Ele foi o maior frade já conhecido no reino do dragão de Jade no último século. Antigamente, o reino do dragão de Jade era um país grande de primeira classe, e sua besta de estimação de rank 5 pertencia a ninguém menos que Lu Yaogongon. Em outras palavras, Lu Yaogongon era a espinha dorsal de seu país no século passado. No entanto, Lu Yaogongon perdeu a vida em um acidente um dia. Essa perda afetou significativamente todo o reino do dragão de Jade, fazendo com que ele se degradasse de um país grande para um médio. Várias décadas depois disso, nenhum outro especialista tão superior quanto Lu Yaogongon apareceu no reino do dragão de Jade. Por essa razão, o país permaneceu uma sombra do que já foi e adorou Lu Yaogongon como um deus. Só isso já provava o quão influente Lu Bin poderia ser. Yang Jie mal podia esperar para se familiarizar com essa grande figura de apoio, então perguntou, professor, para que o tio Lu veio à cidade do Bordo? No entanto, Ye Zhou balançou a cabeça. Eu tentei perguntar, mas ele não quis dizer. Ele só mencionou que é algo de extrema importância. Ye Zhou estava evidentemente tão curioso quanto. Eles não tinham ideia de que a missão importante de Lu Bin que o trouxe aqui era convidar Lin Jin de volta ao reino do dragão de Jade. Aparentemente, a sexta princesa, Heiyu, fez um pedido para conhecer seu benfeitor. Como ele sabia onde Lin Jin morava, Lu Bin foi direto para sua casa. No entanto, Lin Jin não estava em casa. Como ele não estava com pressa, Lu Bin sentou-se em uma barraca de chá próxima e pediu um bule de chá, tomando uma bebida enquanto esperava o retorno de Lin Jin. Mas, para sua surpresa, Lin Jin ainda não havia voltado mesmo quando a noite caiu. Isso deixou Lu Bin perplexo. Ele pensou, para onde foi Lin Jin? No entanto, ele presumiu que Lin Jin deveria estar voltando, não importa o quão ocupado estivesse, porque já estava escuro lá fora. Portanto, Lu Bin continuou esperando. Quando a barraca de chá teve que fechar para o dia, Lu Bin pulou para o telhado da casa ao lado para esperar. Ainda assim, mesmo à meia-noite, ainda não havia sinais de Lin Jin. Lu Bin finalmente ficou impaciente. Ele de repente pensou em uma possibilidade. Será que Lin Jin estava dentro de casa afinal? Improvável, mas ainda possível. Vendo que era meia-noite, Lu Bin não resistiu a pular para o quintal de Lin Jin. No momento em que seus pés tocaram o chão, Lu Bin sentiu o perigo. Parecia que este lugar era um território restrito, um covil de bestas perigosas e um mar de chamas. Como um veterano de guerra, Lu Bin havia experimentado muitos encontros com a morte, o que lhe dava um alerta elevado para o perigo. Mas como um pequeno quintal como esse poderia ter algum perigo? Lu Bin ficou cético. Em vez de se mover, ele chamou para casa, avaliador Lin. Você está em casa. Ele havia lançado um feitiço que silenciava sua voz do lado de fora. Mas os ocupantes da casa deveriam ser capazes de ouvir sua voz claramente. Mesmo que alguém estivesse dormindo lá dentro, eles definitivamente poderiam ouvir essa voz chamando. Depois de esperar um pouco, não houve resposta. Ninguém devia estar dentro.
Isso era estranho. Lubin não entendia para onde mais Lin Jin poderia estar tão tarde da noite. Será que ele tinha uma casa em outro lugar? Isso era possível. Fui descuidado. Eu deveria ter esclarecido com ele antes de vir aqui. Lubin estava levemente irritado. Ele planejava sair, mas de repente olhou para cima e viu um galo parado a alguns metros à sua frente. O galo não fez nenhum som quando caminhou, então Lubin não o havia notado antes. Ele nem sabia quando a criatura apareceu. Muitos dos moradores de cidade do bordo criavam galinhas para cantar e marcar o tempo. Isso não era estranho, mas esse galo em particular parecia bastante diferente. Embora não houvesse muito a dizer sobre a aparência do galo, ele era apenas um pouco mais musculoso que o normal e tinha um casaco excepcionalmente bonito. Ainda assim, a característica mais estranha até agora estava nos olhos do galo. A criatura estava realmente examinando Lubin. Lubin realmente sentiu o perigo vindo do galo. Isso era assustador. Como ex-general esquerdo e agora um membro consagrado da família real, pensar que ele se sentiu intimidado por um galo. Lubin sabia que os galos eram criaturas territoriais. Como ele entrou no quintal imprudentemente, era normal que ele provocasse a hostilidade do galo. Mas o problema era, de onde vinha essa sensação de perigo? Lubin olhou mais de perto para o galo, que agora agitava suas penas com irritação. Ele finalmente entendeu o motivo. Isso não era um galo comum, mas uma besta. Também tinha um rank significativo, provavelmente um rank 3. Apenas criaturas desse nível poderiam provocar o senso de perigo de Lubin. Quem diria que o quintal do avaliador Lin tinha uma besta de estimação de rank 3? Sabendo que Lin Jin não era um cara comum, esse fato não surpreendeu Lubin. Ele planejava sair do quintal. No entanto, ele de repente sentiu uma rajada de vento atacando por trás. Assustado, ele se virou imediatamente e lançou um contra-ataque. Lubin sentiu que havia atingido algo, mas a camisa em seu peito foi simultaneamente rasgada. Se não fosse por seus reflexos rápidos, ele poderia ter sido ferido. E isso alarmou Lubin. Uma nuvem de névoa negra pairou à frente, e a silhueta vaga de uma besta-lobo apareceu na escuridão. Era uma criatura longa e esbelta, com garras afiadas como lâminas. O lobo emitia uma aura aterrorizante. Outra besta de rank 3. Lubin sentiu seu couro cabeludo formigar. Esse pequeno quintal de aparência comum abrigava duas bestas de rank 3, e ambas tinham linhagens únicas. O lobo que podia se esconder na escuridão, em particular, deve ter ativado sua linhagem. Caso contrário, não teria sido capaz de usar esse poder em comum. Lubin conhecia suas próprias capacidades. Seu contrato de sangue estava no sexto reino, e sua besta de estimação era apenas rank 3. Embora sua besta de estimação fosse única, uma raça rara entre as raras, e fosse bastante poderosa, lidar com duas bestas de rank 3 ao mesmo tempo era bastante perigoso. Além disso, se eles realmente batalhassem, ele não saberia como enfrentar Lin Jin depois disso. Lubin recuou imediatamente. Felizmente, por sua habilidade especial, com apenas um empurrão dos dedos dos pés, ele subiu no ar como um pássaro roque, com um passo no ar, voou a 100 pés de distância do quintal. Ele achou estranho que a sensação de perigo desapareceu logo após ele sair do quintal. Aquele grande galo e o lobo escondido na escuridão não o perseguiram. Lubin se estabilizou e deu um sorriso amargo. Pensar que uma pessoa de seu status foi realmente dominada em um pequeno quintal. Se a notícia se espalhasse, provavelmente ninguém acreditaria nele. Finalmente, seus pensamentos chegaram ao quão extraordinário era esse avaliador Lin. Embora as bestas de estimação de rank 3 não fossem raras em um país de tamanho médio como o Reino do Dragão de Jade, elas não podiam ser encontradas em qualquer lugar. Apenas famílias proeminentes, associações dos frades de várias cidades e entidades governamentais as abrigavam. O pequeno quintal de Lin Jin já tinha duas delas. Se os guardiões de seu quintal já eram bestas de estimação de rank 3, a besta de estimação contratada por sangue de Lin Jin também devia ser rank 3. Isso totalizava 3 bestas de rank 3. Nessa dedução, Lubin sentiu sua pálpebra se contrair loucamente. No entanto, isso apenas provava a excelência de Lin Jin. Lubin tinha certeza de que Lin Jin tinha uma grande figura apoiando. Caso contrário, o jovem não poderia ter alcançado tanto em tão pouca idade. Afinal, uma pessoa comum não daria facilmente a prescrição de uma pílula das 9 águas flutuantes. A curiosidade de Lubin sobre Lin Jin cresceu. Nosso reino do dragão de Jade está em um período crítico, enfrentando dificuldades tanto em assuntos domésticos quanto estrangeiros. Se Lin Jin puder nos fornecer seus serviços, seria bom recomendá-lo para ser consagrado como membro da família real, murmurou Lubin para si mesmo. Fim dos capítulos do 173 ao 175. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!